Bom dia, meus queridos irmãos. Saúdos na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aí no último dia do mês de maio. O frio chegou e isso nos mostra as grandezas de Deus, pois quando nós olhamos através das estações, primavera, verão, outono, inverno, faz com que lembremos de que Deus está no controle de todas as coisas, vindo o sol, vindo a chuva, vindo o frio, vindo tudo aquilo que Deus preparou para que nós pudéssemos nos alegrar de vivermos aqui nesta terra, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, da mesma forma como vêm as coisas boas sobre nós, também, infelizmente, vêm as coisas ruins. E nós devemos aprender a tirar lições de todas as situações. Nesse tempo de pandemia, muita coisa tem se falado, muito nós temos ouvido, e também é uma situação que a gente pode tirar boas lições. Olhar realmente, entender e compreender o que é que nós devemos valorizar a família, mês de maio e a família, valorizar o tempo com a esposa, valorizar o tempo com os filhos, valorizar a casa que nós temos. Eu não digo material, mas eu digo a casa de entrarmos para dentro da porta e a partir do momento que nós estamos dentro da casa, ali termos o aconchego dos filhos, da esposa, do esposo. E uns dias atrás eu falando também em relação a isso, de que o lar traz muita segurança para nós. E, queridos irmãos, nós agora estamos vendo os governantes, o governador falando em abrir a economia, e com certeza, creio que no mês de junho nós já vamos poder abrir as portas da igreja. Aquele pensamento que nós colocamos de fazer uma vigília de oração, vamos fazer essa vigília, orar, agradecer a Deus. Com tristeza nós sabemos que muitos partiram por essa doença, mas, irmãos, nós podemos agradecer porque no seio da igreja e até mesmo familiares da igreja não foram atingidos por essa peste, por esse mal. Também nós vamos usar um mês de junho abrindo as portas da igreja para nos reunirmos. E eu tenho certeza que aqueles que não davam muito valor à escola bíblica dominical ou não davam muito valor aos cultos, creio que vão começar a se alegrar em poder vir à casa do Senhor para adorá-lo. Falando em adorar a Deus, irmãos, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o texto diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. As pessoas têm o seu modo de viver. As suas vidas são chatas, ou são certinhas, ou elas são felizes, ou são tristes, carrancudas, desanimadas, animadas, otimistas, pessimistas, masoquistas, hipocondríacas e também
em novidade de vida. Não quero, meus queridos irmãos, nesta manhã, tratar dos outros modos de viver. Se bem que não tem como nós não fazermos uma comparação de um modo de viver com o outro. O primeiro modo de viver é aquele modo o qual nós vivíamos lá no passado. Pare um pouquinho agora, meu irmão, minha irmã, e pense como você vivia no passado, quando você não tinha o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na carta de Efésios, no capítulo 2, ele faz uma explanação. Outrora éreis. O meu modo de viver era. Queridos irmãos, eu sei que muitas vezes nos traz tristeza lembrarmos da nossa vida sem Cristo, das tristezas as quais nós tínhamos, não tínhamos esperança. E este modo de viver, o qual nós vivíamos lá no passado, nos trazia muita tristeza. E alguns não gostam de lembrar daquele período. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós devemos olhar lá para o passado, olhar como era a nossa vida, para que a gente possa dar valor agora no nosso novo modo de viver. E Paulo diz, vocês viviam lá no passado segundo o curso desse mundo. Qual é o curso deste mundo? Nascer, viver e morrer. Nascer, viver e morrer. E para eles, morrer é o final de tudo. Segundo o apóstolo Paulo, segundo a vontade de Satanás. Irmãos, é triste nós lembrarmos que um dia nós éramos escravos de Satanás e que nós fazíamos a vontade de Satanás. E qual é a vontade de Satanás? Ele veio aqui para matar e destruir, trazer discórdia. O diabo cria discórdia entre os homens. E esse é o modo que nós vivíamos, nas mãos de Satanás. Segundo o desejo da carne. É logicamente que nós, como salvos em Jesus Cristo, sabemos que ainda vivemos neste mundo e temos a natureza carnal. Temos duas naturezas. A natureza espiritual, dada pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, e temos a natureza carnal, a qual nós nascemos já com ela. E há uma luta muito grande. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E nós, salvos, temos que aprender e conviver com esta luta diária da carne contra o Espírito. Éramos filhos da ira. É interessante, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 3, ele diz que aqueles que crerem nele, em Jesus, é salvo. Porém, o que não crer, permanece na ira de Deus. Irmãos, sabemos de que ao caminhar aqui por este mundo, a partir do momento que nós nascemos, e quando as pessoas morrem, se elas têm Cristo, estão livres da ira. Mas se não têm a Jesus como Senhor e Salvador, a ira de Deus permanece sobre eles. E nós éramos filhos da ira. Mas Cristo nos deu a salvação e deixamos de nos tornar, de ser filhos da ira. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, diz que nós éramos inimigos de Deus. Você já parou para pensar um pouquinho sobre
ser inimigo? Ser inimigo de um vizinho, ser inimigo de uma pessoa é horrível. Traz muitas discórdias, muitas coisas ruins. Agora você já imaginou ser inimigo de Deus e não ver as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas? É por isso que muitas pessoas aí do mundo não conseguem ver as coisas boas que Deus nos dá. Porque eles não conseguem ver o sol, não conseguem ver a chuva. Se está sol, porque reclamam porque está sol. Se está chuva, reclamam porque está chuva. Se está frio, reclamam porque está frio. Se está calor, reclamam porque está calor. De tudo eles reclamam. Porque eles são inimigos de Deus. E nós, como cristãos, temos que olhar essas coisas e agradecer a Deus. Está frio? Eu tenho certeza que muitos irmãos daqui da cidade de Jaboticabal, que não são acostumados com o frio, devem estar reclamando do frio. Eu vim do lugar mais frio e estou amando, eu gosto do frio. Então, o frio para mim não é o fim do mundo. Eu sofro mais com o calor do que com o frio. Mas quando a pessoa é inimiga de Deus, em tudo ela vê que não está bom, está ruim. A vida dela se torna ruim. E a partir do momento que nós deixamos de ser inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus, começamos a ser gratos por tudo aquilo que vem sobre nós, inclusive os males. Em tudo dai graças. Aí é tudo. E é difícil, eu confesso aos irmãos que é muito difícil nós darmos graças em tudo. Porque há coisas que nos machucam, que nos ferem, que nos traz tristeza. Mas muitas vezes, meus irmãos, algo que nos traz tristeza nos aproxima de Deus. Portanto, deixamos de ser inimigos de Deus. Mas vamos falar aqui, aproveitando, sobre o segundo modo de viver. Se no passado nós éramos inimigos de Deus e vivíamos segundo o curso deste mundo, vivíamos segundo a vontade de Satanás, vivíamos segundo o desejo da carne, éramos filhos da ira e inimigos de Deus, o segundo modo de viver é uma nova criatura. Irmãos, quando nós falamos de novo, é muito bom. Pense aí você, eu tenho um carro novo. Ou seja, você tinha um carro velho, agora você tem um carro novo. Eu tenho uma casa nova. Ou seja, você vivia numa casa velha, agora você está vivendo uma casa nova. Isso no sentido material. Mas e no sentido espiritual? Uma nova criatura. Como eu disse para vocês em relação a pensarmos sobre essa novidade de vida, ser uma nova criatura, nós experimentamos o que é viver a velha natureza, a velha vida. Agora nós vivemos uma nova vida, vivendo em novidade de vida, conforme Romanos 6,4. Como uma nova criatura e vivendo uma novidade de vida, ou novidade de vida. E Paulo, aqui mesmo em Efésios capítulo 2, ele continua a sua fala sobre este novo modo de viver. E ele mostra os dois lados. O novo modo de viver, ressuscitados com Cristo. Irmãos, é difícil para nós entendermos a questão do tempo e do espaço, porque nós estamos presos ao tempo, estamos presos ao espaço. Mas para Deus, que não há tempo, não há espaço, a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo e Ele se torna nosso Salvador e Senhor, nós já somos, para Deus, ressuscitados
com Cristo. É um fato. Como diz aqui no versículo 6, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, o que para nós é uma esperança, nós almejamos as mansões celestiais, para o Pai Celestial já é uma realidade, porque ele diz, nos fez assentar. Então nós vamos ter as mansões celestiais quando morrermos ou quando vier o arrebatamento, a vinda de Cristo, mas para Deus isso já é um fato, porque nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Essa novidade de vida também diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima. Irmãos, eu sei que nós vivemos aqui na terra, eu sei que nós temos gostos, eu sei que nós temos preferências. Uns gostam do azul, outros gostam do verde, outros gostam do branco, do preto. Nós temos preferência por sabores de comida, por gosto de comida, temos preferência por lugares. Uns são corintianos, outros são palmeirenses, outros são são paulinos. Isso é dado por Deus para que nós tenhamos uma variedade de buscar as coisas aqui na terra. E não é errado. Se as coisas forem lícitas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Portanto, meus queridos irmãos, nós buscamos as coisas aqui da terra. Não é errado um jovem se preparar, estudar, buscar uma boa formação para ter um emprego melhor. Está correto, deve ser assim. Mas a partir do momento que nós temos um novo modo de viver, essas questões ficam em segundo plano. E aí nós passamos a buscar as coisas que são de cima. Passamos a orar mais, passamos a ler a palavra de Deus mais, passamos a ter interesse a ir à igreja, porque a igreja é o que tem mais de próximo das mansões celestiais. Eu não estou dizendo aqui que igreja salva, não. Mas eu estou dizendo que igreja traz comunhão aos irmãos, que nós passamos a ter a alegria de estar com os irmãos, de aprender mais das Escrituras junto com os irmãos, de ser útil, agindo de tal maneira que a gente venha buscar as coisas de cima, sendo servo ao nosso próximo. E assim somos servos de Cristo. E Paulo diz também, pensar nas coisas que são de cima. Como eu posso buscar as coisas que são de cima se eu não penso nas coisas que são de cima? Primeiramente eu tenho que pensar. E eu pensando e tendo o desejo, eu vou buscar. É assim no nosso dia a dia, nas coisas também. Nós primeiramente pensamos e depois nós buscamos realizar aquilo que nós pensamos. E devemos pensar nas coisas que são de cima. Algo, por exemplo, que a nós parece ser improvável, como morar nas mansões celestiais, em estar com Cristo, a partir do momento que nós começamos a pensar nas coisas boas lá do céu, nós vamos buscar, caminhar. Eu gosto muito da palavra caminhar. Há belos hinos e há belos cânticos que dizem nesse sentido de você caminhar. As Escrituras também registram vários textos andando. Né? É um andar, é um caminhar. Uma vez falando a um irmão, eu disse a ele, olha, você não pode ser um vulcão. Sabe aquela expressão de que a pessoa está naquele fogo ardente e quer fazer tudo de uma vez? Pum! De repente,
igual um balão de gás. Estoura, sai o gás, murcha. Não podemos ser assim. O nosso caminhar tem que ser constante, diário, dia a dia. O próprio Senhor Jesus Cristo já nos ensina isso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Basta a cada dia o seu mal. Então nós não devemos ficar estagnados. Cristão estagnado não vai crescer, não vai ter desejo da palavra, não vai ter desejo de orar, não vai ter desejo de vir à igreja. Mas caminhando. Mesmo que devagar, com as lutas, com as dificuldades, mas caminhando. Pensando nas coisas que são de cima e buscando as coisas que são de cima. Porque nós não somos do mundo, como diz o texto. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Na prática, como fazer para viver em novidade de vida? Se as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, eu olho e vejo que os anos estão passando. Um tempo atrás eu tinha 30, depois 40, 50... E o ano que vem eu completo 60 anos. Isso mostra o quê? A velhice chegando. E as coisas velhas nos trazem uma certa tristeza, pois nós perdemos o vigor, a força. Mas, de um outro lado, nos traz a experiência, a maturidade e, principalmente, o preparo para a volta do Senhor Jesus Cristo, ou para que nós, pela morte, vamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E na prática, para nós termos um viver em novidade de vida, a palavra de Deus nos ensina. Primeira coisa, não ser como a Gabriela. Lembram da música? Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. E muitas vezes nós encontramos pessoas que falam assim: eu nasci católico, eu vivi católico e vou morrer católico. Se a pessoa quer a sua religiosidade, isso é problema dela. Se ela quer viver na velha natureza, também é problema dela. Mas, se a pessoa quer uma nova vida, nós temos e podemos mudar de ideia. Nós temos a condição de pensarmos uma coisa e ver que estamos errados e desejar algo novo, algo melhor. Então, quando a pessoa tem aquela visão de que não vai mudar, e ela não quer mudar, ela não vai experimentar a novidade de vida. O segundo, dia a dia, trocar. Nós temos de fazer opções. Trocar é necessário. Você não troca de roupa todo dia? Não toma banho todo dia? E não vai também ver as opções e fazer, e você tem que fazer opção. A pior coisa é aquele que vive em cima do muro. Eu sempre tive, irmãos, desde que, eu não sei se é por natureza, mas sempre tive aquele sentimento de ser ou de um lado ou de outro. E aquela pessoa que diz: olha, eu não sou nem de Deus, eu não sou nem do diabo, ela já é do diabo. Mesmo que ela diga que não faça opção, mas a partir do momento que ela está morando nessa terra, vivendo nessa terra, e ela não tem Deus, automaticamente ela tem o diabo. Então nós temos que fazer opções. É algo que ocorre em nossas vidas. Temos de fazer opções. O que fazia de errado, deixa de fazer. É interessante nós vermos muitas vezes no nosso dia a dia a gente tentando fazer uma coisa e está vendo que não está dando certo e tenta. Algumas vezes eu sou assim. Eu estou tentando fazer aquilo, está errado. E aí a Rosa fala: mas você está fazendo errado.
Não vai dar certo. E vice-versa também. Muitas vezes eu falo, Rosângela, você está tentando fazer isso aí, está vendo que está errado? Não vai dar certo. Então, nós temos que aprender a fazer as opções, e as opções corretas. E uma decisão correta é buscar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo para nós começar a viver em novidade de vida. Terceiro, pedir socorro. Quando eu estava aqui preparando a mensagem, eu pensei em pedir socorro a Cristo. Mas, irmãos, algo também tem me chamado a atenção na minha fala para com vocês. Precisamos também pedir socorro aos irmãos. Eu sei que é muito difícil, complicado a gente se abrir, mas devemos ter alguns irmãos em específico, não digo toda a igreja, mas alguns irmãos mais chegados, e pedir socorro a eles, seja na área material. Agora nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, e se você está passando necessidade, não se constranja em pedir socorro. Fale com o pastor, fale com o irmão da igreja, com o líder da igreja, com o irmão que você é mais próximo, e diga, abra seu coração, eu estou precisando de uma cesta, ou estou precisando de dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água, não importa, ou estou precisando de um valor X, ou estou precisando de mantimento, não importa, peça socorro. Nós precisamos aprender a ser, no sentido de humildade e no sentido de, porque nós não temos, muitas vezes eu fico triste com alguns irmãos que eles colocam certas coisas no Face, na internet, em vez de vir direto ao líder, ao pastor ou a quem o ofendeu. E muitas vezes fica lavando roupa suja na internet. Não precisamos fazer isso, nós somos irmãos uns aos outros e podemos pedir socorro. E também, com certeza, pedir socorro a Cristo. Na sua oração você vai clamar. Irmãos, eu sou testemunho de fatos que ocorreram, de eu estar orando e pedindo a Deus por determinada coisa, e de repente alguém na porta batendo e me trazendo aquilo que eu estava precisando. Se não foi imediato, foi dali um dia ou depois 2 dias, mas Deus respondeu, porque eu orei e pedi a Cristo, pedi a Deus. E assim, quando nós fazemos, abrimos nosso coração para Deus, abrimos nosso coração para os irmãos, nós temos a alegria expressa no Senhor Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Meus queridos irmãos, a novidade de vida, ela não vai se encerrar aqui na terra. Você já parou para pensar no dia que partir, que morrer, ou no arrebatamento, quando chegar lá no céu? Primeira coisa, nós devemos entender que lá no céu não é aquela coisa chata que as pessoas dizem, mas no céu é algo maravilhoso. Novidade das coisas. Já imaginou você tendo a oportunidade de sentar aos pés de Cristo, de contemplar a maravilhosa graça de Deus, contemplar Deus, contemplar o Senhor Jesus Cristo, entender e compreender o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Aí você poder ver Paulo, Pedro, Maria, Davi, Abraão. E lá no céu, novidade mais novidade. E ali nós podendo rever pessoas que fizeram parte aqui na terra, quando nós estávamos em vida. Tanta novidade, tanta novidade. Por isso, meus queridos irmãos, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Deus abençoe os amados irmãos, tenham um ótimo domingo. Agradeço a Deus por ter o privilégio de fazer parte desta família, a família da Primeira Igreja Batista em Jaboticabal. Deus abençoe a todos vocês, meus amados irmãos.